Bom dia, professor. Meu trabalho é sobre a palestra MD5 Considered Harmful Today, Creating a ROSI Certificate. Essa palestra foi para apresentar o resultado de uma pesquisa de um time internacional de pesquisadores que estavam tentando criar ah, colisões de prefixo físico para o MD5. Para isso, para isso, eles queriam fazer uma coisa que realmente tivesse algum impacto. Então eles usaram essas colisões MD5 para criar um certificado CA falso. Era confiado pela maioria dos navegadores e permitia ataques man-in-the-middle no SSL. O MD5 já tinha sido quebrado antes, mas era mais teórico do que prático, por isso muito ainda era usado na época. Agora relembrando alguns conceitos, funções de hashing são basicamente funções que criam um resumo digital de tamanho fixo de um arquivo ou mensagem. A principal característica das funções de hashing deve ser a resistência a colisões, que é onde o MD5 falhou. E para isso eu gostaria de fazer uma demonstração aqui. Ok, entrando aqui no código, o objetivo aqui é demonstrar um ataque MD5, de uma colisão MD5. Para isso, o exemplo que eu escolhi foi baseado em 2 imagens com o mesmo hash MD5. A criação disso foi feito pelo mHubNet. Eu deixei o link aqui, é acessável para qualquer um. As imagens são o Barry White e o James. Além disso, eu peguei uma segunda imagem só para demonstrar que como deveria ser. Primeiramente com a imagem sem a colisão. Como podem ver, aqui estão os 2 hashings. Eles são bem diferentes entre si e não tem nenhuma colisão. As imagens são distintas. Agora, se eu descomentar essa linha e eu comentar essa, as 2 imagens, apesar de serem completamente diferentes, elas possuem o mesmo hashing e isso é o conceito base de um ataque de colisão. Aqui, a estrutura do ataque é bem mais simples, mas dá pra pegar a ideia. Bem, voltando aqui, falando da infraestrutura de chaves públicas, é um sistema de confiança baseado em autoridades certificadoras. As CIAs, elas emitem, assinam certificados digitais e conseguem validar sites e usuários. Falando um pouco mais sobre o SSL, ele é era amplamente disponível tanto em servidores web quanto servidores de e-mail, entre outros serviços, e também utilizava conceitos como RSA e criptografia simétrica. E era muito bom em evitar espionagem e ataques man-in-the-middle. Os as minhas assinaturas digitais nesse contexto aqui, o mais importante é que, é claro, relembrando as assinaturas digitais, elas são um mecanismo que garante autenticidade, integridade e não repúdio. O principal que é importante aqui é que um certificado digital deve ser assinado por uma autoridade certificadora com de confiança. Na época mesmo em que o ataque foi feito, o Firefox incluía 135 dessas autoridades certificadoras confiáveis, que elas tinham como responsabilidade verificar a identidade de quem está fazendo a requisição, verificar o domínio SSL, remover certificados de pouca confiança. Agora indo para um histórico das colisões MD5, como eu citei anteriormente,
O M5 já em 2004 foi quebrado, foi o primeiro ataque. Esse ataque ainda era muito limitado, só eles podiam ter apenas em 128 bytes de colisão. Na época da apresentação levaria menos de um segundo, e hoje em dia em menos ainda. Em 2007 foi criado um ataque de colisão mais forte que permitia diferença em até 716 bytes, que levava praticamente um dia utilizando PS3 e PCs para realização desse ataque. Já era um pouco pior, mas só que ainda era basicamente mais teórico. Falando sobre a geração de certificados colidentes, são gerados certificados com partes a serem assinadas, colidentes assinando o certificado legítimo e copiando a assinatura para o certificado falso. As principais CAs vulneráveis eram RapidSSL, FreeSSL, TrueServer, entre outras, que ainda utilizavam o MD5, que era o alvo do ataque. Em 2008, dos 35.000 certificados coletados, 9.000 foram assinados em MD5 e 97% deles foram emitidos pela RapidSSL, que foi um dos grandes motivos que eles escolheram ele, essa autoridade para ser a principal alvo do ataque deles. Agora, para o ataque em si, eles criavam dois prefixos, certificado legítimo e um falso, que se autodeclarava uma C intermediária. Para visualizar o que é uma C intermediária, é basicamente isso. Entre o usuário e a C raiz, tem diversos certificados intermediários que fazem essa interação. Para enganar a CA, eles enviavam um pedido legítimo para uma CA que ainda usava o MD5, como a RapidSSL, e copiavam a assinatura recebida para o certificado legítimo era copiada para o certificado falso e tornava válido. Hã, outro motivo para que era útil a RapidSSL é que eles usavam um sistema totalmente automatizado, que o certificado era emitido em 6 segundos e após eles clicarem no botão, esperava em 1 ano. Então era bem fácil de prever. Agora vamos para a principal vulnerabilidade. O RapidSSL era bem fácil de prever, os números seriais. O principal motivo é que eles usavam números sequenciais de séries sequenciais, e isso é bem grave, porque é bem fácil de prever. Era utilizado um contador remoto que aumenta apenas quando as pessoas compram o certificado, podendo fazer uma operação de consulta incrementa o custo de comprar um. Agora, para a infraestrutura que eles usaram para isso, é bem interessante que eles usaram um cluster de 200 consoles PlayStation 3. Isso é bem comum no meio acadêmico, principalmente no tempo antigo. Eu já ouvi até mesmo do professor Miani que ele usou uma estratégia similar, porque na época os consoles tinham um poder de processamento bem grande e acaba que o custo era um pouco menor. O cálculo da colisão era baseado no artigo de 2007, que era aquele que tinha um pouco mais de espaço para colisão, e o tempo que eles levaram era de 1 a 2 dias e apenas R$ 657 em certificados para realizar 4 tentativas, por exemplo. Falando do impacto disso tudo, com a autenticidade de certificadora falsa, um atacante poderia assinar certificados confiáveis para qualquer domínio. Isso permitiria ataques meio temível, perfeitos, e o atacante poderia interceptar o tráfego em redes Wi-Fi seguras, por spoofing, TMS, etc. O navegador da vítima não mostraria nenhum alerta e o certificado falso teria uma cadeira de confiança válida. Bem, aqui a gente tá lidando com um hacker ético, então eles conversaram com as CIs afetadas e falaram pra eles se migrar para o SHA-1. Hoje em dia o SHA-1 já tá quebrado, mas na época era mais confiável, principalmente mais do que o MD5. O trabalho mencionou que vulnerabilidades teóricas precisam ser tratadas com urgência, não dá pra você simplesmente deixar o negócio quebrado e esperar que alguém crie um ataque de verdade. E foi por isso que eles fizeram uma coisa mais prática dessa vez, em vez de só esperar.
Defesa em profundidade, se devem criar algumas defesas adicionais, como número de série aleatórios, querer evitar o problema como o da RapidSSL, que era o números sequenciais. E para o futuro, a quebra de primitivas criptográficas pode acontecer da noite para o dia. E a indústria precisa estar preparada para essas migrações. Bem, concluindo, tornar um ataque teórico em algo prático, por vezes, é a única forma de convencer mudanças significativas na internet. E as fiéis migraram para o SHA-1 definitivamente. Mas os pesquisadores já alertaram na época que havia um período de colisões para o próprio SHA-1, o que realmente aconteceu em 2007. Para mais informações, eu deixei disponível aqui o artigo original, o vídeo da apresentação, que já foi sinalizado pelo professor, o código de demonstração que eu fiz mais cedo, e também o caso outro caso X, que é o Malwareflame, que também é bem interessante, usa o mesmo conceito de ataque contra o MD5. E caso queiram saber sobre o SHA-1 e como foi a sequência disso tudo, eu deixei aqui o ataque Sharrit, que também é bem interessante de se ver. Tudo isso é acessável por meio desse QR Code, que vai levar vocês até essa apresentação e vocês podem acessar aqui por esses links.